Olá, quarto ano, tudo bem? Então, nós programamos então para essa semana para a gente poder fazer uma pequena revisão de todo o conteúdo que a gente já fez, tá? Então, de início, eu vou fazer uma pequena revisão com vocês da primeira unidade, tá? E vamos dar uma olhadinha sobre a primeira unidade, relembrando cada um dos conteúdos que a gente já fez. Bom, o primeiro capítulo da primeira unidade vai falar sobre os números, tá? O primeiro capítulo é só para poder apresentar os números, mas o mais interessante para a gente é a partir do capítulo 2, tá? Então, nós estamos então no capítulo 2, já a partir da página 78, onde nós temos a representação dos números. Bom, as representações dos números são muito importantes, porque são as formas como nós podemos apresentar eles, tá? No primeiro que nós vimos aí, são o sistema de Libras e Braille, né? Então, olha lá. O primeiro que ele apresenta para a gente são as Libras. Nós sabemos as Libras, né? Que são a língua brasileira de sinais. Ela é o principal meio de comunicação dos surdos, tá? Nós também vimos que ela pode ser diferente, tá? O sistema que é utilizado no restante do mundo não é o mesmo que é utilizado no Brasil. É claro, tem muita coisa que é parecida? Tem muita coisa parecida. Mas tem algumas coisas que... alguns sinais que só existem aqui no Brasil, tá? Bom, este de cima são as Libras. Aqui embaixo são o Braille, né? O Braille ele é muito utilizado para pessoas que são cegas ou que ela tem baixa visão. O que é baixa visão? É aquela pessoa que ela consegue enxergar alguma coisa, tá? Mas assim, digamos, ela enxerga só assim vultos. Ela não consegue ver números corretamente, entendeu? Ou as letras, ou enfim, ela não consegue enxergar corretamente tudo. Ela só enxerga vultos, assim, é uma visão. Tenta assim, tenta fechar o teu olho assim e abrir só um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Você vai ver assim tudo muito embaçado. É mais ou menos assim que eles enxergam, tá? Isso seria uma baixa visão. Bom, logo mais abaixo começa então o que é realmente interessante, que são os sistemas de numerações. O primeiro que nós vimos aí é o sistema de numeração egípcio. O sistema de numeração egípcio, nós vimos, ele foi muito importante, nós trabalhamos muito. Tem algumas pessoas que, inclusive, têm até dúvida até agora, tá? Mas vamos tentar relembrar, olha só. O sistema de numeração egípcio, ele era um sistema decimal, tá? Isso quer dizer que ele mudava de 10 em 10, tá? Outra coisa, nós vimos também que o sistema de numeração egípcio tinha uma coisa muito importante nele, ó. Ele não é posicional. O nosso sistema é posicional. Veja bem, se eu pegar o algarismo 2 e o algarismo 1, se eu colocar nessa ordem, o 2 vindo primeiro e o 1 depois, eu vou formar o número 21. Mas se eu inverter a ordem deles e colocar o 1 primeiro, vai formar o número 12. Tá? Então, o nosso sistema de numeração ele é posicional. Ou seja, se eu alterar a posição, altera o valor dele? Sim, altera. O sistema de numeração egípcio ele não é posicional. Isso quer dizer que se eu alterar a ordem deles, o valor dele vai continuar sempre sendo o mesmo. Tá? Então, se eu quero representar os algarismos, as unidades no caso, eu vou utilizar somente o gravetinho. Tá? Um gravetinho representa o número 1. 2 gravetinhos representam o número 2. 3 gravetinhos representam o número 3. Tá? Eu posso repetir até 9 vezes. Quando chegar no 10, as dezenas, então, eu vou representar por o cordão, ou o que nós chamamos de calcanhar. Tá? Então, os calcanharezinhos são 10, eles valem 10. 2 calcanharezinhos valem 20. 3 calcanhares valem 30. E assim por diante. As centenas são simbolizadas pela corda enrolada. A corda enrolada vale 100. Então, eles são as centenas. Se eu tenho duas cordas enroladas, valem
200. Ah, eu tenho 5 cordas enroladas. Quanto vale? 500. Ok? Flor de lótus representa a unidade de milhar. A flor de lótus vale 1000. Uma flor de lótus vale 1000. 3 flores de lótus valem 3.000. 5 flores de lótus valem 5.000. Ok? Temos também a dezena de milhar, que é o dedo de Faraó. O dedo de Faraó vale 10.000. 5 dedos de Faraó valem 50.000. 8 dedos de Faraó valem 80.000. Tá ok? Bom, se eu quiser representar o número 121, o que eu faria? Eu colocaria uma corda enrolada, 2 cordões e um gravetinho. Tá ok? Não importa a ordem que eu fosse colocar, mas se tivesse uma corda enrolada, 2 cordões e um gravetinho, então seria o número 121. Tá ok? Bom, além disso, nós também vimos o sistema de numeração egípcio, ou melhor, o romano. O sistema de numeração romano, ele também era decimal, tá? Porém, ele é posicional, tá? Ele é igual ao nosso sistema. Se eu trocar a ordem dele, vai alterar o valor sim, tá? Só que ele é um sistema muito rígido. Eu não consigo fazer alterações livres igual nós temos no nosso sistema. Tá? Se eu posso alterar a ordem dos algarismos, fica de boa. Aqui não, eu não posso ficar alterando muito, porque se eu alterar muita coisa aí no caso, pode acabar dando errado. Então eu tinha algumas posições dos algarismos que não podiam ser alteradas. Tá? Mas algumas delas, por exemplo, se eu coloco o x antes do L, significa que eu tenho 40. Mas se eu coloco o x depois do L, vira 60. Por quê, Pro? Vamos lá. O número 1 é simbolizado a letra I. Isso daqui são letras, tá, gente? Isso daqui não é um gravetinho, não. É uma letra I maiúscula. O sistema de numeração romano, ele foi tirado do próprio alfabeto deles, da época, tá? Então, eles já tinham o alfabeto e aí eles tiraram as letras para poder criar o próprio sistema de numeração deles. Então, vejam bem. Uma coisa também que a gente não pode esquecer. A gente só podia repetir quantas vezes? Olha lá. Só podiam ser repetidas 3 vezes, ó. Tá? Então, eu só posso repetir a letra I 3 vezes. Então, o número 1, o 2 e o 3 é assim que eu formo. Uma letrinha I vale 1. 2 letrinhas I valem 2. 3 letrinhas I valem 3. E se eu quiser formar o 4? Bom, aí você vai ter que juntar com o 5. Ó. Se eu colocar o Izinho antes do V, vira 5. Mas se eu coloco o Izinho depois do V, vira 6. 2 Izinhos depois do V, 7. 3 risquinhos depois do V, 8. E o 9? 9, eu não posso repetir mais uma letrinha I. Eu só posso repetir até 3 vezes. Então, o que eu faço? Eu pego o Izinho e coloco antes do X. Aí vira o 9. Tá certo? Mas por que vira 9? Imaginem assim, eu tenho um número antes do 10. Um número antes do 10 vira o 9. Tá certo? Funciona da mesma forma depois. XI, 11. XII, 12. XV, 15. E assim por diante. Então, só posso repetir 3 vezes o x, que vai formar o número 30. E o 40, como é que faço? XL. Tá? Sempre vou fazendo assim, para poder formar os números que começam com 4. Então, eu coloco sempre um número antes da próxima letra, que no caso seria aqui no 50. Eu coloco um x antes para poder formar o 10. E o 90? O x antes do 100. Tá? 400, como é que eu faço? O C antes do D.
E se eu quiser formar o 900? O C antes do M. E assim por diante. Tá certo? Bom, turminha, o capítulo 2 basicamente é isso daqui, tá? Formado por sistema de numeração egípcio e romano. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem alguns exercícios do capítulo 2, copiem no caderno de matemática e refaçam esses exercícios. Tá? Mas eu gostaria que vocês não olhassem para a apostila. Só olhem quando de repente vocês estiverem com dúvidas. Faz o seguinte, ó, copia essas tabelinhas aqui, ó, num cantinho, numa folha à parte. Tá? Qual tabelinha? Essa daqui, ó, do sistema de numeração romana. Essa daqui, ó. Essa tabelinha do sistema de numeração romana e aquela tabelinha do sistema de numeração egípcia. Essa daqui, ó. Tá? Copiem ela num cantinho à parte, numa folha à parte, e copiem alguns exercícios do caderno. Vou dar um exemplo. Ó. Esse exercício é muito legal e eu gostaria que vocês copiassem esse exercício. O exercício número 1 da página 81, acho que é isso, né? 81. A letra A, a B e a C. Eu gostaria que vocês copiassem no caderno e refizessem ele. Tá? Mas, por quê? Porque eu quero que vocês façam essa revisão. Eu quero que vocês realmente massifiquem esse conteúdo, que vocês realmente aprendam de verdade. Tá? Então, este exercício número 1, copiem ele no caderno de novo. Façam ele sem tentar olhar para a apostila, por favor. Tá? Vejam lá, depois que vocês terminarem tudo, vão lá e conferem na apostila, ver se está certo. Tá bom? E eu gostaria que vocês fizessem este daqui também, o número 1, tá? Da página 82. E do sistema de numeração romana, eu gostaria que vocês refizessem esse exercício número 1, tá? Que eu achei legal. Este daqui, ó, o número 2 também é legal, tá? Então, pelo menos esses exercícios eu gostaria que vocês refizessem no caderno, tá? Aí eu vou preparar mais videozinho desse daqui, dos outros capítulos para a gente poder revisar, tá certo? Um beijão para vocês, estou morrendo de saudade, tá bom? Qualquer coisa me chamem lá no Google Sala de Aula. Beijão, galera!